vim te procurar, quero aqui te reencontrar, Senhor. Quero aqui ouvir a tua voz a falar-me com amor. Toca-me com teu toque de poder e novamente transforme o meu ser, que meu viver possa sempre te amar e cumprir o teu querer. Senti a dor de me afastar do Pai, mas novamente o teu amor me atrai. Fui distante, mas resolvi voltar. Não consigo ficar longe de ti, ó Senhor. Outra vez a ti vou me render pra novamente ser tudo aquilo que já fui. É o que eu mais quero, ó Jesus. A ti vou me render pra novamente ser tudo aquilo que já fui. E é o que eu mais quero, ó Jesus. Nada se compara à dor do vazio que eu senti. A graça vai me devolver tudo que eu perdi. Hoje eu vim te procurar e quero aqui me reencontrar, Senhor. Boa noite a todos. Com a graça de Deus que estamos aqui mais uma vez essa noite, com a oportunidade de estudar a Palavra de Deus nessa Semana Jovem. Bem, irmãos, conta-se que entre os anos de 1990 e 1991, na Guerra do Golfo, o exército iraniano ele era o quarto maior exército do mundo. Eles eram soldados com os melhores equipamentos de ponta, eles eram soldados bem treinados e, além disso, eles também tinham uma vantagem nessa guerra porque eles conheciam o seu território como ninguém. Eles tinham todas as vantagens. E então o seu adversário, que na época os Estados Unidos estava confrontando eles, o que eles iam fazer para poder vencer esse inimigo tão poderoso, com tantas vantagens? E aí então, irmãos, eles
decidiram fazer algo. Eles acabaram atacando, eles acabaram derrubando o serviço de comando desse exército. Eles não atacaram a parte de armas onde estavam guardadas, nenhum outro local, mas sim a parte de comunicação do exército. Então, quando eles entraram no território deles e invadiram, o exército sem comunicação não soube o que fazer. E aí então eles vieram por terra, eles acabaram perdendo essa batalha. Bem, irmãos, é interessante a gente ver como a comunicação ela é importante. Com certeza os soldados, nessa história, eles sabiam como lutar, como se defender, mas sem a comunicação dos seus superiores, sem a comunicação também com outros colegas, acabaram ficando desordenados e acabaram perdendo essa batalha. Bem, como é que está? A gente vem trazer para nós hoje, né? Como é que está a nossa comunicação com Deus? Essa é a mensagem que a gente tem que meditar essa noite. Como é que a gente está se comunicando com Deus para poder vencer a guerra contra o mal? Bem, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17. Antes da gente ler, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Que Deus, um Pai que habita em todos os céus, estamos aqui, Senhor, mais uma noite para poder estudar a Tua Palavra, Pai. Toma a frente, abre nossas mentes e nosso coração, ó Pai, para que nós possamos sempre estar guardando, ó Pai, tudo aquilo que tem para nos ensinar, ó Pai. Vem estar conosco cada vez mais, perdoa os pecados hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Um versículo bem pequeno, né? Mas mesmo um versículo com tão poucas palavras, já levanta alguns questionamentos que eu fiz agora há pouco, né? Como é que está a nossa comunhão com Deus? A gente sabe que nessa guerra contra o mal nós não temos forças para poder vencer. A gente não tem armas sozinhos para poder vencer. Então a gente precisa de Deus para poder estarmos nessa guerra e vencer o mal. Bem, irmãos, e como é que a gente vai estar recebendo essa força de Deus, esse poder de Deus, esse auxílio de Deus, se nós não nos comunicarmos com Ele? E tem que ser, é realmente necessário ser uma comunicação próxima, não é apenas aquela comunicação rápida, aquela comunicação distante. Hoje a gente vive num mundo que é muito acelerado, um mundo em que há muito de tudo, principalmente nessa questão de comunicação. A gente vê, né, que a gente vive nessa era da comunicação que a tecnologia tende a nos proporcionar, e aí então isso pode ser tanto malefícios quanto benefícios, né? O benefício de uma comunicação rápida e com muitas informações é que a gente acaba tendo acesso a várias coisas a todo momento, e a gente pode estar realmente tendo um grande conhecimento sobre todas essas coisas, mas também isso pode acabar trazendo tão grande agitação para a gente que a gente acaba esquecendo do que é realmente essencial, do que é realmente necessário, principalmente na vida espiritual. A gente sabe que o mundo ele tende, o Satanás, né, tende a armar o mundo contra nós para poder nos afastar cada vez mais de Deus. E isso é uma das ferramentas que ele usa para poder nos afastar de Deus. Com a correria aqui e ali, um tempo que não dá para nada. E aí então, aquele tempo a sós, aquele tempo de qualidade que nós poderíamos, que nós deveríamos ter com Deus, a gente acaba não tendo mais tempo, não tendo mais como ter essa comunhão com Deus. Só que existe um exemplo muito interessante na Bíblia que ele nos lembra da necessidade de termos essa comunicação próxima com Deus. É uma parábola muito interessante que o próprio Cristo aqui na Terra, ele falou para nós, deixou para nós quando ele veio, e que enfatiza muito essa necessidade de buscar a Deus, de estar sempre em contato com Ele. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 18.
pegar todas as nossas Bíblias novamente. Lucas capítulo 18. Eu vou ler do verso 1 até o 7, que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por tempo algum, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Bem, irmãos, a gente vê aqui bem claro uma situação onde uma viúva ela clamava por justiça. Ela pedia ao juiz para poder clamar. Apesar de já ser ciente e ele mesmo dizer que não era um juiz justo, uma pessoa que nem temia nem a Deus e nem respeitava os homens, ainda assim a prece daquela viúva foi ouvida. Aquele juiz se sentiu na situação, né? Se sentiu aborrecido e não querendo mais ser perturbado, acabou ouvindo o clamor. E aí então Jesus faz uma comparação, né? Se até mesmo esse juiz, que era um juiz corrupto, ele, por insistência da viúva, ele acabou cedendo ao pedido dela, imagina Deus que nos ama. Imagina o Senhor que está pronto a nos ajudar. Será que Ele não vai prover aquilo que os seus filhos necessitam, aquilo que os seus filhos tanto buscam? Mas aí entra também uma outra questão, se a gente parar para pensar, pela experiência que cada um passou. E toda vez que eu peço, toda vez que eu busco e acabo não tendo a resposta, bem, mas realmente isso acontece e eu vejo que acontece sempre com muita frequência. Mas a gente deve pensar muitas vezes os motivos pelos quais isso acontece. Existe a situação em que a gente não sabe pedir, existe a situação em que a gente não sabe o que pedir, né? Como pedir, e existe também a situação em que a gente acaba desistindo de pedir. A gente não sabe, além, assim, quando a gente sabe o que a gente está pedindo, muitas vezes a gente não sabe quando também é benéfico a gente receber aquilo que a gente está pedindo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele está pronto a conceder aquilo para nosso bem na hora certa. Então é necessário a gente sempre estar pedindo a Deus, nunca esmorecer, estar sempre disposto a clamar, a buscar, estar perto dele. Como a história dessa viúva. Ela clamou, não desistiu, até que foi ouvida. Da mesma forma, é nós para com Deus. A gente tem que clamar, até conseguir. Vamos lembrar também alguns exemplos na Bíblia que mostram sobre esses pedidos. Quando Jesus estava no Getsemane, ele orou, ele pediu. Os discípulos, quando Jesus foi embora, eles, para poder receber o Espírito Santo, eles pediram, estavam orando, e eles só eles só pararam quando eles receberam a bênção. É incrível, né? Que a gente pode ver que realmente, quando a gente pede, Deus dá. A gente não sabe quando, mas o que for bom para nós, no momento certo, Ele dará. E aí então, existe realmente alguns desafios que a gente pode vencer para poder conseguir continuar buscando sempre a Deus, principalmente naqueles momentos da oração intercessória. Eu acredito que pode acontecer com muitos de nós aquela situação onde a gente está
sozinhos no quarto, conversando com Deus, e chega aquele momento que a gente para e pensa, né, em meia oração pensa, o que eu estava pedindo? Muitas vezes a gente chega nessa situação em que a gente acaba se perdendo com nós mesmos. Mas existem alguns exercícios que a gente pode fazer onde a gente vai conseguir manter essa comunhão com Deus. Por exemplo, sempre que você estiver orando sozinho em casa, na sua oração, você está conversando sozinho com Deus, você está fazendo aquela oração silenciosa. Mas se você tem essa dificuldade em permanecer assim em comunhão com Deus, num sentido em que você não está conseguindo manter aquele ritmo, aquela oração, você pode começar a falar em voz alta, a você começar a pedir a Deus, a conversar com Deus em voz alta. E com certeza isso é um exercício que vai lhe ajudar a manter a concentração naquilo que você está pedindo a Deus. Outra coisa, você pode ser mais sincero naquilo que você está pedindo. Em vez de você falar palavras, tentar falar palavras bonitas, palavras com vocabulário, tente ser, continue sendo quem você é. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele quer que você converse com ele como seu amigo, como uma pessoa próxima a Deus. Então você vai estar estando em um momento de reverência, de comunhão com Deus, mas falando aquilo que você sente, falando aquelas suas palavras que você fala com o seu irmão, com um parente próximo. Outra coisa é sempre você realmente falar aquilo que você deseja da forma mais sincera, não de forma genérica, né? Como muitas vezes quando a gente está pedindo a Deus, a gente acaba não confessando a Ele aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus, ele é nosso amigo, ele quer que a gente esteja cada vez mais próximo dele. Então é inteiramente necessário que a gente abra verdadeiramente o nosso coração para que a gente possa estar cada vez mais próximo dele, ele próximo da gente e a gente próximo a ele. É interessante também, irmãos, a gente lembrar que a oração ela é tão fundamental que muitas vezes a gente está sem perceber se distanciando de Deus e aí começa a não orar, começa a deixar para lá, deixar para depois, e isso acaba virando uma bola de neve. Eu não tenho mais interesse, eu não quero mais aquilo, não gosto mais. E a gente vê muitas vezes a gente se distanciando, a gente acaba se confundindo nos porquês. E se a gente começar a praticar, se a gente continuar fazendo esses exercícios de oração, a gente vai ver que a gente vai estar cada vez mais próximo a Deus. Isso vai encher o nosso coração, a gente vai enriquecer a nossa vida espiritual, aumentar a nossa fé. A gente vai estar mais firme com Deus. Da mesma forma, claro, também que é importante estar estudando a Bíblia, louvando. A oração também ela faz parte dessas ferramentas que nos deixam mais firmes na fé. Se eu for pegar um exemplo assim da nossa atualidade, do que seria a utilização da oração com a comunhão de Cristo, seria mais ou menos como você ter uma conta numa rede social, não sei se a rede social seria Deus, e a oração seria a internet. Ou seja, para poder você acessar a sua conta na rede social, é necessário que você tenha internet para poder chegar até lá. Então, da mesma forma, para poder a gente ir até Deus, para poder a gente ficar perto dele, é necessário a oração. Como havia dito, existem outras ferramentas, mas a oração também ela é uma das principais, uma das ferramentas essenciais para que a gente possa sempre estar em comunhão com Deus. E a gente deve sempre lembrar de como os nossos heróis da fé tiveram sucesso, que a gente possa sempre também continuar exercendo da mesma forma que eles exerceram esses costumes para implementar na nossa vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente não tem apoio, muitas vezes com as pessoas de casa, mas Deus ele está acima de tudo isso. E Ele com certeza, se é algo que Ele está pedindo, Ele mesmo vai dar o suporte para os seus filhos conseguir com êxito usar as ferramentas que Ele mesmo nos deixou. Que a gente possa sempre lembrar disso, irmãos. Que a gente possa
sempre estar firmes, contritos com Deus. Que a gente possa sempre estar cada vez mais lutando contra as forças do mal. Porque está cada vez mais difícil, está cada vez mais apertado para nós que somos cristãos continuar vivendo nesse mundo. E vai chegar uma hora que apenas essa comunhão firme com Deus é que vai fazer com que a gente mantenha a nossa vida espiritual ativa, que a gente consiga continuar firmes com Deus, que a gente consiga sempre estar a caminho das mansões celestiais, que a gente possa lembrar sempre, irmãos, e que a oração, ela não é só pedir algo a Deus. A oração é um estado em que você está com Deus. E se a gente for levar assim para o lado na questão dos pedidos, você não deve pensar que quando você clama a Deus, quando você suplica, você é como se fosse uma pessoa, um desconhecido pedindo, suplicando algo, um mendigo suplicando algo a qualquer pessoa. Não, você é um filho de Deus que está no colo dele pedindo ao seu Pai. Que nós não possamos esquecer que Deus é o nosso Pai. Que nós não possamos esquecer que Ele sempre está ao nosso lado, que Ele nos ama. E que a gente possa sempre reconhecer esse amor. Que a gente possa sempre estar grato a esse amor. E como é que a gente pode continuar fazendo isso? Sempre ficando perto dele, sempre agradecendo, sempre fazendo a sua obra. Que a gente possa, irmãos, continuar a também fazer esse trabalho de levar a outros a conhecer esse amor. E que durante essa semana, irmãos, a gente possa começar a praticar esses exercícios da oração, seja nos pequenos intervalos que a gente tiver no dia, seja antes de dormir, seja acordar. Reserve um tempo para estar ao lado de Cristo. Reserve um tempo para estar falando com Ele. Reserve um tempo para você e Deus. Um momento todo especial. E aí então, aos poucos, você vai começar a fluir, você vai começar a se acostumar com essa rotina, com essa prática. E quando você vê, irmãos, vocês não vão querer mais deixar de fazer isso. Então que a gente possa sempre continuar aos pés de Cristo, que a gente possa sempre adorá-lo e reverenciá-lo. Não se esqueça, Deus está sempre pronto a nos ajudar. Deus, não importa em que situação você esteja, Deus sempre vai conseguir tirar você desse lamaçal. Só Deus entende a situação em que você se encontra. Só Deus sabe os porquês. Que nós devemos sempre nos humilhar, agradecer e aceitar tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração para poder a gente finalizar, tá bom? E que a gente possa nunca esquecer de sempre usar essa ferramenta que é a oração para ficar mais perto de Deus. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Que Deus, um Pai que habita nos céus, nós vimos, ó Pai, essa noite, com alguns exemplos, a importância, ó Pai, da oração na vida do cristão. Que a gente possa sempre, ó Pai, estar em sintonia contigo, com essa ferramenta, ó Pai, que é tão poderosa, com essa ferramenta, ó Pai, que até mesmo Satanás ela teme tanto, que é uma ferramenta, ó Pai, que nos deixa cada vez mais perto de Ti, que é uma ferramenta, ó Pai, que nos transporta aos céus. Vem estar conosco em cada um, ó Pai, em sua casa, protege-nos, guarda-nos, perdoa todos os pecados hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. E amanhã vamos continuar com a nossa semana de oração. Espero que todos estejam assistindo novamente, para poder a gente estar sempre juntos aprendendo a palavra de Deus. Boa noite a todos. Hoje eu vim te procurar, quero aqui te reencontrar, Senhor. Quero aqui ouvir a tua voz a falar-me com amor. Toca-me
toque de poder e novamente transforme o meu ser, que meu viver possa sempre te amar e cumprir o teu querer. Senti a dor de me afastar do Pai, mas novamente o teu amor me atrai. Fui distante, mas resolvi voltar. Não consigo ficar longe de ti, ó Senhor. Outra vez a ti vou me render, pra novamente ser tudo aquilo que já fui. É o que eu mais quero, ó Jesus. Mas novamente o teu amor me atrai. Fui distante, mas resolvi voltar. Não consigo ficar longe de ti, ó Senhor. Outra vez a ti vou me render, pra novamente ser tudo aquilo que já fui. E é o que eu mais quero, ó Jesus. Nada se compara à dor do vazio que eu senti. A graça vai me devolver tudo que eu perdi. Hoje eu vim te procurar e quero aqui me reencontrar, Senhor.